do meu programa Política de Fim de Semana. Eu espero que tenham gostado do primeiro, espero que continuem a visualizar e a partilhar e inclusivamente a comentar, porque, como disse, os vossos comentários são importantes. Hoje vou começar como terminei a semana passada, com o mesmo tema, que foi as eleições no Brasil. Como disse anteriormente, na minha opinião, os brasileiros tiveram que optar pelo candidato que achavam menos mau, individualmente. Eu falei com vários amigos ao longo destas semanas, brasileiros que vivem lá, portugueses também que vivem lá, e fiquei com a ideia que houve várias pessoas, dentro desse grupo de amigos com quem falei, inclusivamente jornalistas, que tinham votado Bolsonaro nas eleições anteriores e que agora não votaram Bolsonaro, não por gostarem de Lula ou por preferirem Lula, mas porque estavam desiludidos de alguma forma com algumas das posições do ex-presidente Bolsonaro. E só isto faz entender como é que é possível que uma pessoa que foi condenada por corrupção, por ganhos ilícitos para si, para familiares seus e para amigos seus do seu partido, em operações como a Lava Jato e tudo aquilo que nós sabemos sobre o Lula, tenha ganho umas eleições. Só mesmo contra um candidato como o Bolsonaro, que também já estava a cair em desgraça, é que isto foi possível. Lula representa aquela esquerda que tem estado a destruir a América do Sul. Basta vermos a forma como ele foi tão cumprimentado, quer pelo atual presidente da Argentina, quer sobretudo por Nicolás Maduro. Maduro é presidente, ditador de um país onde se fazem perseguições políticas, onde se fazem execuções sumárias. Saiu um relatório da Amnistia Internacional há relativamente pouco tempo em que assumem isto, portanto, onde não há liberdade, onde há perseguições e sobretudo onde há muita fome. Eu estive a ver estudos sobre a questão da fome na Venezuela e temos um estudo que diz que a população perdeu em média 8 quilos. A população de um país inteiro perdeu em média 8 quilos. Outros dizem que um terço da população perdeu em média, 11,7 quilos. Em 2017 só 34% da população da Venezuela conseguia comprar carne. 34%. E Lula na realidade representa todas estas políticas. E quem votou em Lula devia ter consciência daquilo que estava a votar. Por isso é que eu acredito que muitos dos que votaram em Lula não foi por gostarem dele, não foi por gostarem destas políticas que ele segue, foi mais um voto contra Bolsonaro. Eu acredito piamente que não foi Lula que ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. Mas por falar na fome da Venezuela, quero só deixar aqui mais chega, porque foi uma coisa que me deixou chocado quando assisti. Todos vocês se lembram do rechonchudo Nicolás Maduro, numa viagem de Estado, ter parado na Turquia, para uma paragem técnica, segundo ele, para ir jantar àquele restaurante daquele conhecido chefe turco que põe o sal na comida, que é caríssimo. Ele gastou ali naquela refeição, ele e a sua esposa, se calhar mais do que os venezuelanos gastam num ano em comida. E fumou uns belos charutos e tudo isso, e ainda teve o descaramento de dizer à sua mulher, e está filmado, eu vou-vos passar aqui o vídeo, que isto é que é vida, isto é que é boa vida, qualquer coisa assim deste género. Isto é uma vergonha e é esta a esquerda que Maduro ou que Lula representam. Temos ouvido dizer que Bolsonaro vai ser o líder da oposição, aparentemente já foi contratado até pelo Partido Liberal, que lhe ofereceu uma mansão e um ordenado. Eu creio que o Bolsonaro deve estar muito preocupado neste momento com a perseguição que provavelmente lhe vai começar a ser feita. Lula vai querer vingar-se daquilo que lhe fizeram e aquela questão dos 50 e tal imóveis ou fazendas ou quintas compradas a dinheiro vão dar muito que falar ainda no futuro, tenho a certeza disso. O que era importante, e eu acredito honestamente nisto, era que começassem a surgir novos rostos no Brasil, novos rostos de política, novos rostos até do PT, para que daqui a 4 anos as escolhas não tenham que recair em Dilmas e Bolsonaros e Lulas e que apareçam pessoas de valor e com valores. Eu deixo esta mensagem não apenas aos brasileiros, porque isto é de certa forma universal. Quando nós, enquanto povo, permitimos que um discurso extremista e agressivo tome conta do nosso cotidiano e até as nossas próprias atitudes acabem por ser extremadas para com os vizinhos, para com os colegas, para com os estranhos, somos nós que estamos a promover que pessoas como o Maduro, como o Lula ou como o Bolsonaro ou outros que existem até pela Europa fora acabem por chegar ao poder e acabem por ser de facto as únicas opções disponíveis. Somos nós que, ao extremar o nosso discurso e a nossa postura, que fazemos com que os extremistas ganhem valor e ganhem peso político. Em caso de ditaduras, até permitimos que deixe de haver possibilidade de escolha quando nós os elegemos. Portanto, temos que ter muita atenção nisto.
Era importante que os brasileiros percebessem que têm um país lindíssimo e que só todos juntos e de uma forma moderada e sobretudo com muito bom senso é que vão conseguir fazer com que o país seja alavancado. Eu acredito que estes 4 anos vão ser 4 anos perdidos em termos económicos, mas é importante que comecem a aparecer novas opções, novas pessoas, para que daqui a 4 anos a escolha seja uma escolha bastante melhor. O segundo tema tem a ver com os crimes sexuais em Portugal. Ouvimos esta semana que um rapaz paquistanês, imigrado na Alemanha, veio a Portugal, alegadamente de férias, e violou uma rapariga estrangeira, dinamarquesa, se não me engano, que estava cá em Erasmus. Obviamente que a questão aqui não é o facto do rapaz ser paquistanês, tem a ver com o facto da aplicação das nossas leis ser permissiva. Eu tenho estado a estudar este tema e por acaso reparei, dei com um estudo da Comunidade Europeia que dizia que onde a justiça é mais permissiva, este tipo de agressores sexuais tendem a visitar esses países e lá praticar os crimes que não cometem nos países onde vivem, até pela questão do seu reconhecimento. É fundamental, em primeiro lugar, que a atuação das polícias seja cada vez mais eficaz. É muito importante que haja trocas de informações, que haja listagens e que essas informações sejam passadas de país para país. Quando uma pessoa, um agressor sexual, viaja para um país, nem que seja de férias, eu acho que era importante que esse país soubesse dessa viagem e que essas situações vão ser monitorizadas, e eu tenho a certeza que com esta partilha de informações entre as polícias da Europa conseguimos reduzir drasticamente o número destas agressões. No nosso país, e voltando ao nosso país, é fundamental que se apliquem as penas. Eu nem vou discutir hoje se as penas são curtas ou são pequenas ou são demasiado brandas para este tipo de crimes. O que eu vou dizer é que elas têm que ser aplicadas na sua plenitude. Se nós podemos aplicar uma pena até 8 anos, porque é que só aplicamos 3 ou 4? Não é possível e não é admissível que um predador sexual, alguém que violou uma criança, por exemplo, um pedófilo, que tenha violado as suas enteadas ou os seus filhos, saia da prisão ao fim de 3 ou 4 anos e volte para a mesma casa. Não é admissível que um pedófilo ou um violador, um agressor sexual, saia da prisão em precária e acabe por cometer o mesmo crime que numa saída precária. E isto pode ser evitado, sobretudo com o acompanhamento, que é coisa que não existe em Portugal. Estas pessoas são presas, cumprem a sua pena e depois saem. Nem vou discutir agora, porque não é esse o tema hoje, a questão da castração química, vou discutir o apoio psicológico que era importante que estas pessoas tivessem. Têm-no, alegadamente, nas prisões, que nós sabemos também que não têm, porque não há capacidade dos estabelecimentos prisionais darem este acompanhamento, mas deviam ter este acompanhamento também cá fora para que não reincidissem e não voltassem a cometer estes crimes. Eu acho que isto era fundamental e era muito importante que este acompanhamento médico fosse, de facto, efetuado em Portugal e, pelo menos, que se comece a pensar nisso e a propor e a fazer propostas sobre isso. Isso, na minha opinião, é muito mais importante do que aumentar as penas para estes crimes. Agora, a parte final, estas breves notícias. Eu queria falar, obviamente, sobre as medidas aprovadas no Conselho de Ministros para a renegociação dos créditos à habitação. Em primeiro lugar, é importante que se saiba que estas negociações sempre foram possíveis. Uma pessoa que fique desempregada ou tenha qualquer outro tipo de problemas poderia sempre dirigir-se ao seu banco e tentar negociar a dívida que tem, ou os juros, ou os spreads. A diferença é que agora, quando a taxa de esforço é acima dos 35%, passa a ser obrigatório. Eu vejo estas medidas como positivas. Creio é que o Governo podia ter ido um bocado mais longe e tentar fazer a redução destes juros, inclusivamente em sede de IRS. Mas todos nós sabemos que a esquerda precisa de nos sacar dinheiro em impostos para depois distribuírem como lhes apetecer. De qualquer forma, parece-me positivo, curto, mas positivo. Uma pequena nota também sobre esta vacina que está a ser testada, que combina a vacina da gripe com a vacina da Covid, lembrando que desde o início da pandemia, desde 2020, que eu tenho dito isso, inclusivamente escrevi isso em artigos de jornais, que mais cedo ou mais tarde a Covid seria tratada como é tratada a gripe e a inoculação seria anual, tal como é a da gripe, com a vantagem de que a vacina da gripe é testada e reprogramada, por assim refeita, por assim dizer, todos os anos, consoante a estirpe que estiver mais forte naquela altura, consoante a evolução das estirpes, todos os anos é feita uma nova vacina para a gripe. E com o Covid vai ser exatamente a mesma coisa. A vacina vai ser melhorada, vai evoluir ano para ano e vai ser tomada anualmente por aquelas pessoas que de facto têm necessidade de a receber, ou por terem a imunidade mais baixa, ou por serem mais velhos.
Uma coisa que é importante e que me assusta um bocadinho, eu não sou vacinado, a minha filha também não foi vacinada, mas assusta-me ouvir agora responsáveis políticos e responsáveis até de empresas que fabricaram as vacinas assumir que as vacinas nunca foram testadas para impedir a transmissão. Ouvi há pouco tempo uma comissária europeia, uma representante do Comitê Europeu sobre este tema, e que dizia, e eu vou ler, se queriam uma vacina que prevenisse a transmissão, desejo-vos sorte. Podíamos tê-la, mas ainda não temos. A conclusão que nós chegamos é que temos andado a ouvir mentiras desde 2020, umas mais graves que outras, mas a verdade é que a verdade nunca nos foi dita na totalidade. E eu espero que haja consequências para todas estas mentiras que nos foram contadas. Mesmo para terminar, vou falar de um tema que eu nunca falo, que é o futebol, porque acho que mexe com demasiadas emoções e paixões e às vezes é pouco racional, e eu normalmente não falo sobre futebol. Hoje vou falar apenas para me congratular com o facto de termos duas equipas que passaram para os oitavos de final da Champions, as duas em primeiro lugar no seu grupo, e no total temos 4 equipas ainda nas competições europeias. Desejo a todos a melhor das sortes para todas estas equipas e para estes jogadores, para estes atletas e equipas técnicas que representam o nosso país na Europa e no mundo. Boa sorte a todos e até para a semana.